Boa tarde, estamos aqui de novo com o nosso podcast Escobar e AF. Hoje vamos receber o engenheiro Douglas. Ao meu lado está também o Agaton, nosso diretor lá da AF, alguém que tem trabalhado intensamente aí para os eventos da AF acontecer. Bem-vindo, Douglas. Bem-vindo, Agaton. Obrigado, Celso. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a quem está ouvindo. Bom, segundo dia já de co-host aqui, né? Vamos que vamos aí para mais um dia de bons papos. E aí, Douglas, a gente te dá as boas-vindas aqui e espero ter um bate-papo bem informal, uma coisa bem sossegada aí para você contar a tua história. E a gente vai direcionar até chegar aí nas novidades que você provavelmente vai nos falar a respeito daquilo que você vem trabalhando agora recentemente. No começo aqui a gente sempre pede um histórico, então sinta-se à vontade aí para contar desde o início como é que foi a sua vinda para Foz do Iguaçu, como é que você foi parar na engenharia civil, como que foi a sua carreira profissional. Maravilha. Boa tarde, professor Celso, né? O Celso foi, além de ter sido meu professor, foi meu orientador de TCC lá na UDC, Agaton. Boa tarde, junto com o pessoal da F, né? Agradeço aí o convite. E assim, contar um pouco um pouco da minha trajetória. Eu sou natural de São Paulo, nascido em São Paulo, mas eu vivi a maior parte da minha adolescência e parte da vida adulta em Santa Catarina, né? E lá em Santa Catarina eu tive a oportunidade de ingressar na Universidade do Estado pelo curso de agronomia. E ali por 2002 eu me formei em agronomia e eu tinha um colega de turma que tinha ido para o Paraguai fazer estágio, né? E logo que eu me formei, eu tinha um contato dele, ele me fez um convite e eu fui parar no Paraguai. Lá eu fiquei de 2003 até 2020, na pandemia. 2003 a 2020. Bastante tempo, né? Bastante tempo. O agro lá é um setor muito forte, né? O que te fez mudar? Foi a pandemia que deu um stop ali e daí você teve que tomar outro rumo? Na realidade, assim, Celso, existe uma... Essa é acredito que é uma característica pessoal de cada um em relação a gostar de determinadas matérias, né? No meu caso, eu sempre gostei de engenharia, né? Seja civil ou qualquer outra engenharia, eu sempre me identifiquei, né? E a vida levou, as circunstâncias me levaram a fazer um curso de agronomia primeiro, e mesmo estando morando lá no Paraguai, eu fiquei sabendo que a UDC tinha um curso noturno de engenharia civil e eu fiz o vestibular e passei. E ingressei. Ingressou. Né? E você vê que a engenharia civil é bem ampla, né? Ampla. Ela tem muita coisa no campo, tem muita coisa de projeto no escritório. Eu acabei voltando, eu também iniciei em engenharia elétrica e fiz 2 anos e acabei voltando para civil lá, que no início era meio de família civil. De agronomia eu não conheci muita gente, conheci de outras áreas. Até fiquei surpreso agora que eu não sabia que você era de agronomia. Você também foi de alguma outra área, Agaton? Eu cursei 2 anos de elétrica no começo, depois eu mudei para civil. Maravilha. Mas o que mais determinou, inclusive, foi essa abrangência que a civil nos dá, né? Como era novo ainda, então não sabia muito o que queria fazer, me dava muito bem com exatas, gostava de engenharia. Com elétrica eu já vi que não era muito a minha pegada. Aí eu falei, aqui eu vou ter tanta opção que alguma delas eu vou gostar. E deu certo. Eu, desde pequeno, eu tinha esse ambiente de civil. Por quê? Porque o meu pai, ele se aposentou na Odebrecht e trabalhou em grandes obras desde a final da década de 70, né? E eu me recordo muito bem um dia que ele me levou, eles estavam... a Odebrecht estava fazendo a Jorge Lacerda 4, lá em Tubarão, né? Tubarão tem... que hoje, inclusive, está se desativando, né? Tem termoelétrica, à base de carvão, e eles estavam fazendo 2 nessa época. Isso eu estou falando década de 80, né?
E aí a gente morava em São Paulo e daí se mudou para Tubarão, para Santa Catarina, onde eu acabei passando a maior parte da minha vida de adolescente e tal. Eu lembro que um dia, um sábado, ele me levou lá e ele foi falar com o engenheiro mecânico, né? Lá. E daí a gente entrou no prédio e aí tinha um corredor com várias salas, né? Daí ele foi falar com o engenheiro, eu fiquei sentado, mas é criança, né? Acabei levantando, andei um pouco, tinha uma sala aberta. E era uma sala só de... hoje não existe mais, né? Como é que se diz, Celso? Móveis para prancha, né? Essas... para desenho técnico. Isso, prancheta para a zero, enfim. E tinha um engenheiro retocando, né, a nanquim e papel vegetal em nanquim, fazendo os retoques, né? E eu acabei entrando na sala e aí ele viu, né? Viu uma criança e tal. Daí, não, vem, se aproxima, vem ver o que o tio tá fazendo, né? E fiquei ali uns 30 minutos e ali... Como que... Você vê como é que é. Coincidência, eu comecei na engenharia assim também. Então... Olha só, meu pai era topógrafo, né? Tipo, tinha uma empresa de topografia que fazia estradas então, lá. Celso, é outra coincidência, que meu pai também era topógrafo. Olha só. Aí o que acontecia com meu pai? Ele pegava esse serviço, aí na minha casa tinha um escritório com 3 pranchetones, e aí eu ficava brincando e ele desenhando com nanquim na prancheta, e tinha uns estojos legal e tal. E aí, quando eu tinha 5 anos, ele me deu um pantógrafo. Esse negócio é uma coisa que tem que procurar na internet para ver. Hoje em dia tem. Então, mas esse pantógrafo era assim, você tinha uma agulha, você passava no desenho e você regulava a escala. Então, por exemplo, se eu quero 5 vezes maior, eu passava no Mickey aqui, numa cartolina, saiu o Mickey 5 vezes maior. Sim. E eu ficava desenhando a lápis, não com o nanquim, porque eu ia detonar os nanquim do velho lá. Mas o começo foi assim, né? E ele sempre forçando para civil. Aí morei aqui na época da construção da Itaipu, tive muito contato com o pessoal de lá. E o pessoal, vai fazer elétrica aqui, vem trabalhar com nós, vai aqui na Itaipu, manutenção, não sei o quê, porque a obra acabou. Daí eu fui meio que para elétrica assim, meio que, vou trabalhar na Itaipu. Mas assim, o início foi na topografia e na engenharia civil. E justamente nesse negócio aí, de fazer os desenhos nas pranchetas. No meu caso... O pantógrafo lá era no chão, eu ficava deitado no chão fazendo. Mas era muito novo quando comecei. Aí depois, numa certa etapa, falando de topografia, isso com 7 anos, mais ou menos, 7 para 8 anos, não vou dizer que eu ajudava, mas eu fazia alguma coisa. Então, naquela época, para preencher aquelas planilhas de topografia, que tem que preencher todas aquelas colunas, então eu ficava preenchendo algumas colunas. Então, tinha umas tabelas de seno, cosseno, e eu preenchia as colunas, achava lá. Você olha o ângulo aqui e acha aqui preenchendo azimuth, ou e aí ia preenchendo as colunas para daí alguém continuar a tabela. E fui fazendo isso. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 5 tipos de programa na calculadora que tinha comprado no Paraguai, não sei o que. O cara me tomou a prova porque eu estava fazendo com calculadora. Não pode, ter que fazer na mão, não sei o que. Mas é porque eu vim dessa origem, de meu tio também. Meu pai que ensinou, meu tio tinha uma empresa muito grande de topografia. Ele pegava a obra em Brasília. Sim. Então, trabalhou na Perimetral Norte, na Transamazônica. E eu cheguei depois de... Quando estava na faculdade, cheguei a trabalhar com ele lá na região norte. Eu lembro bem um lugar. Ele pegou em Brasília o serviço e era 1.023 quilômetros de perímetro, em volta de uma cidade que chama Manacapuru. Bem no meio do floresta amazônica, só andava de barco. E tinha 10 teodolitos, minha função era pegar os caras e levar num ponto que estava marcado para... E os caras brigando, tinha 3 teodolitos melhor, eletrônico, né? Todo mundo queria aqueles teodolitos. E aí tinha que levar uma equipe, né? Topógrafo, 3, 4 pessoas, e largar lá no meio do mato. Então, o que era a função? Era chegar na farmácia, comprar uma caixa de remédio, levar mantimento e ir deixando as equipes nos pontos das coordenadas que tinha. Isso eu tinha 15 anos. Andava com 38 nas costas. Era outro tempo, né? Era outro tempo, era diferente. Outro tempo. A topografia sempre foi muito legal.
Então, e a questão de agronomia foi que eu, também por influência de um colega, né, ele veio fazer colégio agrícola no norte do estado de Santa Catarina, lá na cidade de Araquari. E aí eu estava saindo do colegial, né, primeiro grau, e tinha que fazer um teste, e lá era internato, né. Então, pré-adolescente, adolescente, pô, vou sair e tal. Fiz, passei e fui fazer técnico agrícola lá, né? Me formei. E aí, por essa influência, eu acabei optando por, né, nessa época, fazer agronomia, né? Mas eu tinha a intenção de fazer engenharia civil. Só que as coisas não... coisas da vida mesmo, né? As coisas não se encaixaram e eu acabei passando para agronomia, fiz os 5 anos, fiquei aí de 2004 até a pandemia. E você migrou para engenharia civil ou ainda tem um vínculo profissional com a agronomia? Com agronomia, hoje, basicamente, eu atendo só os colegas, né? Vamos dizer assim. Dá uma consultoria para os colegas. E é justo, porque o pessoal... há duas razões para eu ter, vamos dizer assim... Hoje está trabalhando com engenharia civil, né? A primeira grande forte razão foi a questão da pandemia, que realmente interrompeu, né? E eu morava aqui no Brasil, e, enfim, fizeram várias exigências no sentido que não ia compensar. E digo que eu até tive sorte nessa transição, porque em seguida eu consegui pegar alguns trabalhos ali do mercado público, né? O pessoal da Burning, que basicamente é a única empresa que conseguiu terminar tudo aquilo ali. E aquele ano de 2020, 2021 foi isso que me segurou. E uma outra questão é até meio pessoal e de acordo com a profissão de agronomia mesmo, né? Eu acabei me desiludindo um pouco do trabalho, porque o produtor... aqui no Brasil não vou conseguir dizer que... Eu posso falar do Paraguai, né? O produtor, ele sempre optava por soluções muito fáceis, né? Então, sempre tinha que ter veneno, entendeu? Então, a gente vai se desgastando, a gente vai, né? Tu estuda, enfim, conversa com o cara, ó... A palavra final é do produtor e ele não... E acabou, entendeu? Acabou indo em desacordo com os seus valores. Porque... Né? Ágato, você estuda, você, tipo, faz uma pós, ou mesmo se não faz uma pós, você está sempre pesquisando, você sabe que tem outras alternativas e você sabe que o uso de agroquímicos deve ser sempre pautado na última solução possível, né? E, por incrível que pareça, até enquanto eu estava lá, o produtor deixava chegar na última solução, né? E eu acho que a conversa tem que parar por aqui, Celso, sabe por quê? Porque realmente é um engodo tão grande, porque aí entra outros fatores, né, de mercado envolvido, entra dinheiro, entra satisfação de... eu vou te pagar uma viagem de pesca, entendeu? E tu compra o meu produto, entendeu? Então, e isso também pesou nessa decisão de... Migrar, né? Eu entrei em 2007 e saí em 2014, né? 2013, 2014. E mesmo trabalhando em agronomia lá, eu fazia alguns serviços, principalmente com um tio meu que tem uma empresa em Santos, né? E hoje eu assino, né, por ele. Uma empresa de topografia, no caso dele, topografia e batimetria, né? Ele presta serviço para a Petrobras, lá para o Porto e tal. Então, meio que já estava no sistema, né? Não estava de forma tão como ficou depois de 2020. E aí, dessa forma, eu acabei vindo, né? E em Foz do Iguaçu, eu estou desde 2005. 2005 é recente, até, não é? Para mim, que sou velho... Você é fundador, né, cara? Você é fundador, né? É pioneiro, né? E tu, Água, tem alguma relação com a elétrica ainda ou não? Cara, pouquíssimo. Eu faço projetos elétricos residenciais, né? Maravilha. É um dos produtos que eu trabalho.
Mas eu trabalho só com a limitação de carga que a civil, que é imposta para a civil, né? Sim, Então, sim, ali sim. os 25 kVA ali e acabou. Mas não é o que eu costumo ter mais acesso, eu sou muito mais uma pessoa da hidráulica que da elétrica, embora trabalhando com projetos residenciais você acaba tendo que pegar um pouquinho mais ali, né? Então, você vê que civil tem até essa atribuição, né? Não, é baixa tensão, tudo ele pode assinar e pode trabalhar, né? Exatamente. E aí buscando soluções. Até estava conversando com o pessoal do podcast e eles estavam falando dos ares condicionados que eles estão instalando e tá caindo ali, falando, faz isso, faz isso. É, A gente meio que faz tudo, né? E bom, eu fiquei meio traumatizado. Eu fui influenciado para entrar na elétrica pelo meu pai também. Meu pai trabalhava na Itaipu, trabalhou em outras hidrelétricas no Nordeste e tudo mais, antes de vir para Foz. E entrei lá assim, faceiro, feliz da vida. Comecei a bater cabeça com carga, com sistema, com não sei o quê. Falei, meu... E um problema que eu tinha era a visualização do sistema, né? Porque a corrente elétrica você não está necessariamente visualizando ela, então essa parte do raciocínio abstrato acabou me fazendo ficar travado. Claro que também ocorreram imaturidades na época, era piazão, queria dar rolê, meter o louco, e daí isso aí acabou pesando também. Mas na civil foi muito mais tranquilo para eu estudar estrutura, por exemplo, eu estudar hidráulica, que daí eu estou vendo o que está acontecendo ali, eu estou vendo quais são as coisas que estão acontecendo, tirando os esforços, né, que também é abstrata, mas para mim, como Agathon, pela perspectiva do Agathon, ficou muito mais tranquilo para você enxergar e estudar, aprender, entender. É, você chega lá e pega umas coisas pesadas de eletromagnetismo, Nossa. história e não sei o quê, e não é tão palpável o negócio. Teve uma prova de circuito elétrico no segundo ano da faculdade, era a primeira prova, assim. Eu tava, assim, apanhando para entender, mas tava assim, fluindo, no mediano, assim, vamos dizer. A prova era na segunda-feira. Sexta-feira eu não fui para aula, eu fiquei sexta, sábado e domingo estudando o dia inteiro. Eu tirei xerox dos 4 capítulos do livro que ia cair, fiquei o dia inteiro. Tirei 35 na prova. Ali, assim, a autoestima foi lá embaixo. Você falou, Agathon, entende que você tem que... Tem que se dedicar. Exatamente, aqui é outro nível, outra pegada. É. E você continua estudando, Douglas? Você falou da UDC lá, como é que tá? Eu consegui fazer, depois da pandemia, né? Eu fiz duas especializações, uma pelo IMBEC, em concreto e fundações, e a última foi, ano passado, eu fiz em geotecnia, especialização, mais ou menos aí, nível de especialização, 400 horas, né? 300 e poucas horas. Aqui na região mesmo, pela internet? Foi pela internet, mas era aulas, tinha aula gravada e tinha aula, eles chamam síncrona, né? Que é aula ao vivo, né? Hoje em dia as especializações estão tudo assim, sabe? Esse pessoal da IMBEC, inclusive, eles deixaram de vir dar aula aqui para fazer só essa parte. Então, eles fazem aula gravada e tem a síncrona, né? A síncrona a cada 15 dias lá, tem o horário lá, tem que entrar na aula e tal. Mas eu acabei ficando só na especialização. Em 2020 também surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado. Eu cheguei a fazer 6 meses, mas eu tinha uma outra linha de trabalho. Não consegui encontrar um professor e tal para poder... Aí acabou que não deu certo. E atualmente a gente está sempre pesquisando, né? Participando dos grupos, né? Tem um projeto futuro aí que eu quero ver se de repente ano que vem eu consigo concretizar. O pessoal tem ganhado bastante dinheiro com cursos, né? Cursos hospedados aí nas plataformas Hotmart. Eu tenho visto alguns contatos aí que estão realmente falando coisas bem interessantes, né? Fazer um bom curso, gravar um bom curso realmente didático e tal, um material bom, vale o preço, o pessoal compra e tu realmente aprende, né? Quem Exato. realmente busca, né? Consegue buscar essa questão de conseguir aprender com videoaula, né? Outra coincidência, também estou estudando isso, o que me falta é tempo. Tempo. Né? A gente tá Tempo. Eu esse ano, o que eu mais investi, o que eu mais gastei dinheiro esse ano foi em curso e mentoria. É meio misturado os dois, né? Porque você compra o curso do cara, você participa da comunidade, você consegue tirar dúvida a tempo real com ele. Ele é basicamente uma mentoria para você.
Fiz de hidráulica, fiz de elétrica, fiz de estrutural, fiz de um monte de coisa, prevenção de incêndio, porque você sai da faculdade sabendo fazer os projetos no que o Celso deu exemplo ali, né? Sim, de sim. desenhando. Então, isso... você chega na realidade de mercado, você fala, cara, como que faz tudo isso que está acontecendo? Aí, tendo um percurso para você trilhar, sem você bater tanta cabeça, errando tanto, claro que você aprende das duas formas. Mas é muito mais rápido quando alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar está passando a letra ali, falando, ó, vai por aqui, tem isso, tem aquilo. Tem alguma dúvida que bate ali no momento, o cara já está ali, te responde, fala, ó, isso aqui é assim, assim, assado. Assim, para mim é divisor de águas. E uma tendência que eu vejo agora falando, não só de fazer o curso, mas de fazer um curso para vender, né? A gente tem visto que quem está se dando bem na internet, o cara está ganhando dinheiro para caramba. Às vezes, você tem um profissional que tem bastante conhecimento, mas ele está lá restrito ao mercadinho dele, aquele negocinho fechado todo dia trabalhando ali. A chance de crescer está cada vez menor devido à grande concorrência e ele fica muito restrito, né? E alguém que abre aquela porteira da internet ali, o negócio não tem limite. Se o cara der certo ali, né? Isso está nos planos. Falta tempo, falta algumas coisas, mas assim, certamente essa tua dica aí de fazer curso, o negócio é aprender bem, especializar muito bem em um nicho, em uma área e bolar, e tem mercado, né? Tem mercado. Eu, assim, tem um pessoal da engenharia lá de Fortaleza, Ceará, que ano passado lançou um curso de detalhamento estrutural em Revit. Só que qual que é o diferencial desse curso, né? O engenheiro que fez o curso, ele também é especialista em programação. Programação dentro do Revit e do Dynamo. Em Python, ele também é da RR Engenharia? Esse mesmo. Eu tenho o curso dele. Eu estou estudando o curso dele. Esse mesmo. Então, eu fiquei assim, cara, tipo, o cara vendeu, tipo assim... na época, isso tá fazendo um ano, eram R$750, ele me contou que ele vendeu quase 1.000. Sim. 1.000, e assim, é um dinheiro que cai na tua conta, porque tá na plataforma. Ele põe no Hotmart e deixa lá. Deixa lá. Exatamente. Aí, entendeu? Se o cara paga com cartão, se paga no Pix alguma coisa, tá caindo, né? Isso. Então assim, hoje em dia... eu tenho notado que tem sido uma alternativa interessante para os profissionais da engenharia e eu acho que da arquitetura também, né? Com certeza. Em situações de picos e vales, entendeu? Na situação de vale... Hoje a gente vive na profissão, e vamos falar até aqui da região, né? Que eu trocentos anos aqui, Foz do Iguaçu tem aqueles altos e baixos. Às vezes o Brasil está ruim e aqui está bom, e outras vezes o contrário. Mas essa instabilidade, né, que são muitas as variáveis, né? Às vezes, tirando pandemia que acontece lá uma vez, sim, mas fora disso, é muita inflação, e aí o dólar está alto, aí ninguém constrói por causa disso, e aí dá aquela baixa total. E, de repente, começa a bombar o agro, e nós não temos agro aqui. Você tem no Paraguai, mas aqui para nós... Aí você vê o pessoal de Cascavel, até Medianeira, né? Tem muita cooperativa lá meio que bombando. E a gente aqui dependendo do turismo, de alguma coisa do governo. Então, para quem está no nosso ramo aqui, mantém os clientes, abre mais o leque, e entre esse abrir o leque, às vezes você abre uma porteira boa aí, né? Exatamente. Até em questão de projeto, eu participando desses grupos de networking, desses cursos, você conhece engenheiros do Brasil inteiro ali, e você vê, eu pelo menos estou percebendo nesse nicho específico, o que a maioria está tentando fazer é trabalhar de home office ali e trabalhar em abrangência nacional. Então, eu vendo projeto para o Brasil inteiro, entendeu? Inclusive, no meu site, eu coloquei lá que eu atendo tudo o território nacional. Quem quiser mandar um arquitetônico, eu entrego os projetos compatibilizados ali, beleza. E eu acho que essa é a forma que eu encontrei para não ficar tão preso a esse nosso paradigma que nós temos aqui, né, Celso? Sim. Porque... Hoje a gente vive uma situação onde a gente está preocupado, né, com a situação do país. Você pode entrar no próximo ano aí e com recessão e com baixa de investimento. Aí o governo está falando em financiar Minha Casa Minha Vida, mas
aquele PAC ali tá sobrando dinheiro para emenda e não vai ter dinheiro para PAC. Daí não vai sobrar para PAC. Não tem nem para emenda, né? Nem para emenda mais, acho que já gastou Na até verdade, o da emenda. só vão passar no crédito e depois vai chegar para nós ali o boletinho. É, certeza, uma situação de insegurança. É bom entrar por essa área. Eu tô lá, o meu caso, assim, pensando em fazer algum curso, é que devo ter mais de 30 estudos de caso, assim, de obra que estava caindo, que tem umas fotos legais, que alguns eu devem ter visto lá na engenharia, né? Então, isso eu não vi muito. Eu vi alguns caras mostrando na internet, daí mostra uma casinha lá, e o cara botando uma, panca com uma viguinha, uma casinha, não sei o quê. Eu tenho uns lá que é de arrepiar o cabelo. Falei, deixa eu colocar Você tem um know-how para você fazer muito conteúdo, Celso. Muita coisa mesmo. Eu tô pensando... Inclusive um livro, né, Celso? Tem informação. É que não tem tempo. Se eu contar que eu tenho meia dúzia de silo lá para projetar... Tem que descentralizar. Tá na hora de você delegar pessoas. Delegar. Eu até falei com o Cris aqui do podcast, e eu falei, por isso que eu não fiz também. Falei, eu vou fazer uma coisa muito caseira, não vai ficar bom. E para fazer uma coisa melhor, a gente precisa contratar uma produtora, precisa de tempo, e daí tem que fazer 1, 2, 3, aí, puta, quando se eu ver lá que demorou 10 dias para fazer um negócio que vai passar 1 hora, já vai me desanimar. Mas assim, Douglas, o caminho é esse, você tem uma razão com relação a isso, me conta aí, daí tu foi da agronomia, é interessante, geralmente o pessoal ganha dinheiro com a agronomia, eu vejo a agrônomo pegar um monte de cliente assim, e foi parar na Civil, que está uma concorrência braba, e hoje você está no projeto de estrutura? Daí, como eu havia falado, em 2020 eu voltei para o Brasil e eu acabei basicamente conseguindo esse trabalho, né? Trabalho de prestação de serviço, né? Na realidade, não estava empregado por eles, né? Do tema da reforma ali do mercado público. Inclusive, queria agradecer o professor Jorge. O professor Jorge me ajudou muito, né, nessa época, principalmente na questão de cálculo de vento ali, porque ali tem 2 marquises com um balanço ali de quase 3 metros, 2 metros e pouquinho de aço, de perfil de aço, né? E tinha um arquitetônico que, enfim, tinha lá a descrição dos perfis, né? Mas no cálculo, depois que a gente rodou o cálculo com vento e tal, mudou bastante, né? Tem 8 torres de rooftops ali também, bem bonitas, assim, a hora que realmente abriu o mercado. Uma vez eu escutei alguém falar, provavelmente vai ser o mercado mais bonito do Oeste, e eu acho que vai ser mesmo, porque realmente o trabalho arquitetônico ali que o pessoal da Itaipu fez, realmente muito caprichado. E essas torres, elas suportam os condensadores, né? Porque ali vai ser tudo climatizado, né? Então, a gente tem ali condensador de 100.000, 200.000 BTUs. Aonde que é esse mercado? Ali onde era o Cobol, Celso. Ali. Eu fiz as estacas. Isso, justamente, você fez. Mas não sei o que aconteceu com a empresa lá, acho que quebrou, faliu, então, você sabe dizer? Para quem você prestou o serviço, não terminou, entendeu? É o que eu sei. Eu não recebi, mas teve mais gente. Então, porque daí o pessoal da Boring, que é lá de Curitiba, assumiu e eles acabaram fazendo muita coisa, muito as-build e muito... não é retrabalho, né? Tem que fazer de novo realmente o projeto, que parte dos projetos ficaram pela metade, entendeu? E aí tu pegar uma coisa pela metade, fazer do zero. Não dá para garantir. Né? Justo. Eu lembro que veio um pacote, que não era só esse mercado, tinha mais algumas cidades na região ali, se não me engano, acho que estava com a Eliane Ouro, uma coisa assim. Eu andei ajudando em algum outro projeto, mas aí estava fazendo mais mercado municipal. Se bem que o maior é esse mesmo, que ainda não está pronto ali. Então, tu estava atuando ali nesse... Daí eu comecei a atuar e meio que acabou... a engrenagem acabou girando, né? Porque dali eu consegui também outros trabalhos com eles, da reforma do refúgio biológico, né? O hospital veterinário ali, eles reformaram completamente. Então, tem algumas estruturas metálicas ali de cobertura de corredor, assim, todo em vidro, sabe? A cobertura toda em vidro e tal. Tudo em estrutura metálica. Esses projetos eu acabei fazendo, né? Fazendo junto com eles.
E daí ficou assim, enfim. E aí eu comecei a prestar esse serviço. Mas como já foi comentado aqui, você tem que realmente prestar para fora também, né? Porque só aqui em Foz do Iguaçu não... E lá para o Paraguai, você está fazendo umas estruturinhas lá? Ou como? No Paraguai, Celso, para você ter uma ideia, ainda quando eu estava lá, eu consegui fazer um projeto de um predinho. Eu digo predinho porque era um predinho comercial, né? Ali em Mingaguaçu, né? Tinha o quê? Tinha uns 400 metros quadrados, mais ou menos, 2 pisos, 400 de baixo, 400 de cima, 2 pisos só, né? Com uma construtora ali de Míngua. Na realidade, é um empreiteiro, né? Enquanto eu estava lá. Isso era no ano antes da pandemia. E aí era para dar continuidade, né? Mas aí veio a pandemia e acabou que a gente perdeu o contato, enfim, todas essas coisas, né? E além de ser prestador de serviços com essa parte de cálculo estrutural, eu tenho uma representação, né, de um programa, né, um programa de computador. Inclusive, eles escolheram o Foz do Iguaçu para começar, né? Ou seja, começar a nível de Brasil, né? Eles escolheram o Foz do Iguaçu. Já vai fazer 2 anos. A gente, inclusive, fez uma palestra lá com o pessoal da F, fez com o pessoal da F aqui de Foz e fez com o pessoal lá de Cascavel, né? Nessa época eles vieram aí também. E basicamente é isso, né? Minha história basicamente é essa, né? Você sabe que eu até te comento a respeito do Paraguai, porque lá tem pouco engenheiro, tem Sim. muito arquiteto, né? Sim. Eles tem países que dão mais preferência para arquiteto. Quem constrói o arquiteto tem mais escola de arquitetura e o engenheiro fica mais restrito no projeto estrutural, nas coisas de cálculo. E o Brasil é um pouquinho diferente, o engenheiro está na obra. Sim. E até você comentando, né? Eu vejo que o teu perfil é mais do projeto do que o da obra. O da obra é muito gerenciamento de pessoas, Sim. prazo. Eu acho que até da obra é mais difícil do que projeto estrutural, porque você lidar com pessoas e Com diversas certeza. coisas, né? É mais difícil. Com certeza. Você tem que equilibrar ali, né? Exatamente. Eu, assim, sou um cara do projeto, assim. Obra é um negócio que eu, durante a faculdade, até fiquei assustado, assim, porque eu chegava no momento que eu ia para obra, de lidar com mão de obra, assim, que eu via, né, como que os profissionais lidavam. Eu falava, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Até um desespero em certo ponto, assim, falava, meu Deus, tô na faculdade errada. Mas aí nos projetos eu meio que me apeguei, assim. Claro que você precisa dos dois, né? Você precisa da vivência ali, ter o acompanhamento, saber como que tem que ser executado as coisas. Mas a questão de lidar com pessoas, ter a gestão dos prazos ali, quando tem várias coisas que não dependem de você, você precisa de uma inteligência emocional para lidar com isso, que é um negócio que eu estou desenvolvendo ainda. O jogo de cintura, que é essa inteligência emocional, ele, às vezes, ainda é uma pedreira lidar com o operário. O nosso operário ele não tem uma qualificação boa, mas, assim, eu dou valor bastante para os arquitetos que pegam acabamento. É coisa que eu não consigo fazer bem, né? Porque você vê que a obra, quando chega no final, não termina. E aí o cliente começa a mudar, aí você não consegue aditivar e o treco parece que não vai para frente. Quando chega nessa etapa, aí já me dá um estresse, entendeu? Eu dou muito valor para a pessoa que consegue ter aquela paciência e vai lá comprar os materiais junto com o cliente. E aí o cliente liga de madrugada, no domingo, não sei o quê, para resolver um lustre ou não sei o que lá. Essas coisas aí. E aí chega no resultado, a pessoa fica insatisfeita, daí muda tudo, volta para estaca zero. Alguns casos que eu vi lá, porque volta o estrutural para mim, né? Minha mulher não gostou, e daí começa de novo, e tira a parede, volta para a arquitetura e refaz tudo de novo. Cara, para mim, valorizo muito, tem que bater palma pro pessoal que tem essa paciência aí. Exato. Nesse caso aí, eu acho que o arquiteto tem que ganhar mais mesmo, porque ele pega uma pedreira maior, né? A gente vai lá meio que conta, às vezes tem que ficar revisando, né? Mas pelo menos essa dificuldade da entrega do produto e da satisfação do cliente, né? É uma satisfação que pode ser temporária ali, de repente você está entregando e tal, e de uma hora para outra muda tudo. Não gostei, vamos fazer de novo, vamos reformar. E aí aquilo pode virar prejuízo e dar errado. Essas coisas, para mim, já valorizo muito. Bato palma aí pro pessoal que sabe fazer isso, né?
tem que estar ligado no marketing, mas tem que ter um jogo de cintura enorme, muito mais que os peão. O peão ainda chega numa hora que não dá, você troca e ainda dá para se resolver. E vai trocar o cliente como? Tem questão com o fornecedor também, que dá problema, esse tipo de coisa. É complicado, cara. Um negócio que você tem que realmente fazer ele tá zen para acontecer, né? E deixa eu perguntar uma coisa, Douglas. Você aí atuando com estruturas metálicas tantos anos aí, estruturas mistas, você, Celso, queria saber se vocês já trabalharam ou quais são as ponderações assim para o mercado hoje, aqui em Foz exclusivamente. Eu já fiz de tudo, né? Já peguei muita coisa aqui com estrutura mista, até residências assim, já vi alguns projetarem, vamos fazer parcial viga metálica, pilar metálico e misturar com laje de concreto e coisa de concreto. O que acontece é que o aço é caro. E eu já tive dissabores, assim, por exemplo, eu fui fazer lá o Marco das Três Fronteiras, um mirante. Aí projetamos uns tubos articulados, tá lá o mirante até hoje. E eu fiz um projeto, ninguém quis fazer, as consultoras, porque ficava num barranco, né? Tipo, tava um barranco, caiu uns 30 metros aqui. O projeto era um mirante assim. Falei, não, deixa o que eu vou fazer. Aí peguei, fui fazendo as sapatas e tal. Época da Lava Jato. Comprei os tubos, né? Tubo de 150, 200, com 8 milímetros, 10 milímetros de espessura. O cara, não, eu tenho tudo no pátio. Tá aqui, pronta entrega. Deposita aí 70% do valor e no resto na entrega. Tá, aí você deposita, quando vai ver, passou 40 dias, o cara não entregou. Estava no meio da Lava Jato, fornecedor da Petrobras. Isso que eu falei pro cara, ele falou, está no pátio esse negócio? Não, tá tudo certo. Aí o que aconteceu? Num caso desse, por exemplo, né, até esse eu quero colocar esse caso aí quando for fazer um curso desse. A gente pegou, fez de escoramento de madeira embaixo, concretou a laje, porque tinham vendido nos pacotes de turismo. Então, no Natal tinha que estar pronto, dia 20 de dezembro tinha que estar pronto, inauguração marcada. E eu não consegui os tubos da metálica para fazer a estrutura. Aí fizemos um plano B, fizemos tudo de madeira, concretamos a laje, o pessoal acabou tudo em cima, inaugurou. E aí depois nós começamos a tirar as madeiras e colocar os tubos lá no final de janeiro. Porque é um problema, né? Outros casos que eu te conto ali, por exemplo, onde está o Hotel Ibis, ali, trabalhei junto ali, e era da própria empresa de Curitiba, e não encontrava os material, então você substituía. Toda hora tinha que estar fazendo conta, trocando, porque não tem o material. Entendi. Ou é caro, ou não tem, ou às vezes até no meu caso eu fui meio que enganado ali. Paguei uma boa parte adiantada e o cara não tinha pronta entrega, daí foi atrás do produto para depois me enviar. Eu podia ter complicado um monte de coisa ali naquele Marco das Três Fronteiras e a gente acabou tendo que fazer um plano B. Então, tem várias estruturas que usam aço aqui na região. Mas, assim, eu vejo que a estrutura metálica, você fazer o steel frame ou trabalhar com ela mista, quando você tem um prazo curto, ela vai mais rápido, né? Ou algum segmento de arquitetura valoriza bastante isso, mas eu diria que é pouco ainda. É pouco, assim, a gente não trabalha tanto com ela fazendo laje de concreto e pilar metálico, essas coisas assim. A demanda é baixa, então. Eu tive muitos casos do arquiteto fazer, mas daí a hora que chegou no custo, deu para trás. Entendi. É sempre o custo. Inclusive, eu fiz a revisão de um projeto, uma laje steel deck, né? E aí tu tem aço e concreto. E no final o engenheiro, o projeto realmente não... Porque realmente o custo ficou alto, entendeu? Então, steel deck ainda tem que ter um tratamento para incêndio embaixo e começa a encarecer, às vezes, coisa que não está previsto no orçamento e o bombeiro não gosta muito, mas é um caminho, né? Sim. Lá fora está sendo bastante usado, eu acho que à medida que a mão de obra vai encarecendo, daí vai se tornando um pouco mais viável. A gente vai por aí ainda, mas ainda tem pouca coisa. Mas o custo elevado é mais porque a região aqui, por causa de logística? Por exemplo, São Paulo, a gente consegue um custo mais acessível de aço? Também, eu acho que também. Além desse tema da logística, né? Também existe esse tema. E também outra coisa que pega também é... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a casa é de madeira, entendeu? Então, tradição, né? O pessoal já está acostumado, é aquilo ali, entendeu? E aqui no Brasil, acho que esse negócio de aço e agora também a questão de madeira, wood frame, né? Que também tá chegando.
vai aos poucos, vai começar aos poucos aí o pessoal se ver que é possível fazer, que se consegue ter um orçamento, regular mais o orçamento, ter uma qualidade parecida, a questão de conforto também hoje em dia, né? Então eu acho que conforme vai vindo essas tecnologias, o pessoal vai se acostumando e a coisa pode virar, né? Lá é o padrão, né? É. E ele, por exemplo, no steel frame, a ligação é com parafuso alta-atarrachante, sem porta. Então, lá, às vezes, você nem chama o profissional. Vem os quadros lá, uma pistola finca pino, o radier você faz em 1 dia, 2 dias, né? Tende lá uma lona, concreto, aquele negócio. No outro dia tá com as pistolas lá, fixando as estruturinhas, que é a estrutura leve com esse parafuso alta-atarrachante. Então, se o cara arregaçar a manga, ele mesmo faz. E o diferencial, aquelas casas grandes que a gente vê lá, 3 meses o cara tá com o treco pronto. Aqui nós, para fazer uma casa com mais de 500 metros, vai tempo pra caramba. E à medida que a mão de obra vai custando mais, esse é um caminho natural. Entendo. É um caminho. Eu, particularmente, não assim, tô com essa função da questão de prestar serviço com cálculo, né? Mas, aos poucos, a gente sempre tem que procurar um nicho, né? Um nicho que seja interessante, que, enfim. E atualmente eu estou procurando um nicho também para me especializar com engenharia de vento, que é um tema hoje e vai ser daqui para frente bastante importante, né? No que diz respeito. Inclusive a própria Dublo possui um programa de análise CFD, né? Que é a fluidodinâmica computacional, que também hoje em dia, em termos de engenharia, é realmente o assunto, né? Onde você consegue extrair as cargas de vento, né? De um modelo, você consegue trabalhar em BIM, né? Tipo, tá lá o modelo, o arquiteto te manda e sem mudar uma linha você consegue fazer a análise. Então, essa parte eu acho que essa matéria... Eu acho que é uma matéria interessante e a minha intenção é, o ano que vem ou para o outro ano, tentar fazer um curso sobre isso, né, engenharia de vento. A gente tem a nossa norma, né, Celso? Dá para ser revisado essa questão de vento aí? Faz 40 anos, né? Eu acho que é uma boa, assim... As normas nacionais em qualquer lugar do mundo é sempre interessante a cada uma década, né? Que nem um censo, né? Que se faz a cada uma década tu fazer uma revisão, né? Então essa nossa norma de vento a gente está com 40 anos, ela é de 88, né? Para ser revisada agora. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo onde tinha revisores da norma, né? E pelo que eu fiquei sabendo, realmente ficou muita conversa, assim, e pouca decisão. Pouca decisão e também aquela questão de você entrar num acordo para que possa ser apresentado para a sociedade algo formatado, entendeu? Uma dessas questões foi a questão que foi falado, foi o tema da isopleta, né? Então, por exemplo, o tema da isopleta, na norma de 88, as isopletas tinham sido estudadas 20 anos antes. Então, em 88, já se usava dados com 20 anos, né? Defasado já. Defasados. E o que mudou nos últimos 10 aqui? Agora, Celso, a norma ela vai ser revisada, está sendo revisada, não foi publicada ainda, mas uma coisa já está fechada, vão ser as mesmas isopletas, entendeu? Então, a gente vai continuar trabalhando com dados. Eu tinha visto uns estudos de fazer elas mais por região e não meio geral usando aquelas... Não, tem uma tese do... pessoal do Rio Grande do Sul. Isso, o pessoal do Rio Grande do Sul, inclusive é um australiano, vou ficar devendo o nome dele. É um australiano. O que ele fez? Ele fez um trabalho muito interessante, porque além dele pegar os dados que já existiam, ele realmente foi em estações meteorológicas que foram acrescidas depois dessas isopletas de 88, entendeu? E na tese dele, ele tem um mapa, cara, assim, da quantidade de estações que ele pegou
as informações. O crescimento é brutal, assim, sabe? Ele pintou basicamente quase o mapa todo do Brasil de dados, mostrando ali, ó, esse dado vem desse ponto, desse ponto, desse ponto. E aí ele sugeriu outras isopletas, mudaram um pouco, né? Mudaram um pouco, por exemplo, a nossa aqui de Foz, que é de 50 metros por segundo, caiu para 45, enfim, mudou pouco, entre aspas, né? Porque o cálculo da pressão é velocidade ao quadrado, né? Então, se for 1 metro por segundo, se for 2, já é ao quadrado de 1, quadrado de 2, né? Então, no esforço, você duplica, triplica o esforço, né? E aí, foi discutido o uso, né? E ele fez o seguinte, ele atualizou regiões onde você não podia interpolar valor, que na isopleta antiga não tinha. Na isopleta antiga tu tinha lá as faixas e tu tava lá no meio, lá tu podia fazer interpolação. Então ele marcou regiões com poucos dados meteorológicos onde você não poderia interpolar, porque ele já colocou um valor já num limite superior, entendeu? Para não ter risco, né? Não ter problema. Foi discutido e não sei se a questão nacionalista pegou alguma coisa assim, porque ele é australiano, inclusive hoje ele, né, trabalha numa empresa de estudo de aerodinâmica lá na Austrália, e até agora foi o único trabalho até agora feito para pegar essa questão da revisão da norma, entendeu? Então, é uma pena, é um problema gravíssimo isso, né? Uma hora vai ter que adequar isso, porque está mudando muito o clima, né? A gente vê casos assim na televisão toda hora. Pô, nunca aconteceu a questão climática e os ventos, né? E até na nossa região aqui, não faz um mês, você sabe, no Paraguai ali fez um estrago, um vendaval. Sim, um vendaval, nos postos de gasolina, tudo. Mas temos casos na região, em Foz aqui já na próxima, Linhão de Itaipu já caiu com vento de 200 km por hora, perto aqui. Eu tenho alguns casos lá que me mandaram de ginásio que caiu, de outras coisas com os ventos que não eram tão grandes. Então, merecia, não dá para generalizar na isopleta uma faixa como é feito, né? Uhum. E isso, com tanto tempo sem revisão, é uma tarefa árdua aí de convencer todo mundo. Justo. Árdua, assim, impõe mais responsabilidade para quem está no cálculo, né, Celso? Você sabe disso. Então, você realmente fica com uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que a dinâmica do cálculo de esforço de vento numa edificação, ela passa por todo um processo estatístico, né? Então, você já trabalha com uma estatística, você já trabalha com tempo de retorno, né? Em relação a esses fenômenos. Eu acho que quem está fazendo prédio, o próprio arquiteto que está projetando um prédio, que quer fazer lá, sei lá, uma cobertura com determinada situação, ou então janela assim ou assado, eu acho que com essa questão climática, como você falou, e principalmente relacionado ao tema dos fenômenos, né? O El Niño e o Laninha, esses dias eu vi o cara, o pessoal tem assim, tem uma, não é todo mundo, né? Mas o pessoal que é meio cético com essa questão de clima, eles não conseguem pensar na dimensão do tempo em que isso está ocorrendo, né? Então, eu escutei um meteorologista dar uma explicação muito interessante, porque, assim, antes, quando você pesquisa eventos anormais, climáticos anormais, até a década de 90, né? Tu tinha lá 1, 2 por ano. Ou você tinha lá 1, 2 a cada intervalo de 4 anos, por exemplo, né? E hoje você já tem 9, 10 por ano. Tipo, um dia mais quente, né? Ou um lugar lá que nunca ventou e que, tipo, pô, deu um vento lá. Ou então, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Aquela região lá. E aí, ele fala o seguinte, que o pessoal tem que entender que o clima, a nível de planeta, ele realmente muda, né? Mas o fator humano acabou imprimindo um aumento nessa mudança. Ou seja, acabou encurtando esse processo. Exato. Entendeu? Foi isso que eu ouvi também. Então, não é tipo questão de acreditar ou não acreditar. Mas será que o homem
desde lá da Revolução Industrial, será que o homem emite tanto assim? A questão não é a questão de emitir. Todo esse processo de desenvolvimento acabou gerando alguma consequência, né? E a situação, a gente está falando de construção de vento, Celso e Ayrton, mas se for pensar do ponto de vista da agricultura, cara, é um risco real esse aumento da temperatura, entendeu? A soja tem uma temperatura limite para florescer, certo? O milho tem uma temperatura limite. O milho é pior ainda porque o processo de fecundação, de florescimento do milho é a produção de uma substância em que ela já se desenvolve numa estrutura que mantém a temperatura abaixo de 28 graus dentro da planta, entendeu? Então, tipo assim, se essa temperatura aumenta, seca essa substância. E aí tu não tem fecundação. Entendeu? Entendi. Que interessante, cara. Pô, esse podcast tá meio rolê aleatório, né? Os caras estão falando de civil, já estão falando de agronomia. Não, mas é que o tema é pertinente, entendeu? Sim, com certeza. Esse tema. Sim. Então, assim, nós não estamos falando só de conforto, de calcular a obra, essas coisas, esse tema da temperatura. Pode afetar a produção de alimento. E se afetar a produção de alimento, vai afetar a economia. Por quê? Porque vai gerar inflação e aí vai ser uma cadeia, entendeu? Se der ruim para o agro, aí... eu estava discutindo com Larga um colega engenheiro, ele comentando um comportamento, né? Por exemplo, o que a gente está vendo? Todo mundo instalando placa de energia solar. Certo. E aí você consegue baratear a tua conta de luz. E aí o pessoal muda o comportamento. Quem consumia um X de energia está duplicando. Consome 2X agora. 2X. E aí tem que trocar transformador, rede. Se todo mundo botar essas placas de energia solar, vai dar um consumo bem maior de maior. energia. E outra coisa, Celso, a placa, ela funciona, ela tem um pico ótimo de energia de acordo com uma temperatura na superfície dela. Se sobe essa temperatura, por causa do efeito lá, e você da elétrica, você sabe lá, o efeito Hall e não sei o que lá, ela começa a diminuir, você começa a perder essa capacidade da placa, entendeu? A eficiência diminui. Justo, diminui. O pessoal acha assim, não, placa solar, quanto mais sol, melhor. A questão da turbina eólica, por exemplo. Aquela turbina lá, ela não funciona, tipo, onde tem mais vento, vai girar mais, vai produzir. Não. Aquela turbina lá, ela tem velocidade limitada a 25 metros por segundo. Quando o vento está mais que 25 metros por segundo, ela começa a consumir energia para frear as pás, entendeu? Claro, porque uma pá de 170 metros, cara, não pode girar. Entendeu? Então, assim, tudo isso... produção de energia limpa, sim, mas existem detalhes, entendeu? Não tem almoço grátis, né? Não tem, não. Não, e essas mudanças, né? Esse ano está prometendo ser meio escaldante aqui. Certo. Né? A gente já vai sentir na região aqui o que vai acontecer. Mas você está sujeito mais para frente a não ter muita energia para suprir essa demanda, porque se começa a mudar o comportamento de todo mundo, aí você fica mais sujeito a ter problemas. Né? Esperamos que não, mas... o problema é que o poder público tem que estar enxergando na frente. Sim. Porque na hora que cair, explodir, putz, estamos com um problema de energia, estamos com um problema disso. Não pode ser no atropelo. O problema principal é que não tem dinheiro. Né? Você não consegue antecipar o problema que vai se apresentar. Então, essa mudança climática. O que vai afetar esse calor muito mais forte que a gente vai estar sentindo, esse aumento da temperatura média, né? Então, alguns países ali, saiu da COP agora, né? Mas tudo de longo prazo, ninguém cumpre. E quando chega aqui onde precisa mesmo, tem tanta coisa para colocar o dinheiro, ninguém está pensando. No final, vai ter que acabar improvisando soluções para conseguir resolver o problema da energia, do aumento da temperatura, e até estudar como fazer, né? Para minimizar esses problemas. Sim. O vento é uma das consequências disso tudo, porque você até poderia aumentar essa velocidade básica aí, né? E isso aumentaria o custo aí da estrutura, certamente, mas evitaria problemas como o que aconteceu. Não só ali no Paraguai, Hernandárias, ali, mas na região aqui também andou caindo várias coisas.
E o pessoal fica atento quando acontece o acidente, né? Caiu lá, por exemplo, foi vários postos de gasolina. Daí você chama atenção para o posto de gasolina. Realmente as estruturas de posto de gasolina têm uns balanços grandes, elas são frágeis. Mas não, isso devia vir lá na norma daí, né? Vamos fazer uma alteração aqui e focar nesse tipo de estrutura que ela tem que ser de tal forma. E não acontece. Até a hora que acontecer alguma coisa bem grave, daí vai forçar. Normalmente é esse o gatilho para mudança, né? Deu ruim. Deu ruim, vamos mudar agora. E mudanças, elas precisam de fatores para ser melhorada, né? Por exemplo, a questão da energia. Não basta só nós trazermos a placa solar, nós temos que melhorar a autonomia dos equipamentos, fazer eles consumirem menos, trabalhar com automação, otimizar o sistema para o sistema trabalhar quando realmente precisa, tudo mais. E, claro, precisa do comportamento humano, de saber usar também tudo, né? Então, é sempre um conjunto de fatores, né? Mudar uma norma, talvez... Eu acredito, não sou ignorante no assunto, mas quando os engenheiros se reuniram para conversar sobre a norma, todos tinham conhecimento técnico o suficiente para fazer uma puta alteração. Justo. Por que não aconteceu, né? Então, quais são os outros fatores que têm que ser trabalhados? É trabalhar o ego, é trabalhar a comunicação. Então, sempre quando acontece alguma crise, a gente tem que... Não adianta buscar uma solução fácil. Vai ser sempre ali, tem 5, 6 coisas para resolver, cara. Nenhuma delas é fácil. Mas como que faz? Qual que é o caminho? Vamos começar? E segue o baile, né? Toca o barco. Certeza. Você vê, voltando às placas solar lá, passou raspando para o governo tributar mais. Meu Deus, cara. Foi e voltou. Isso aí já ia dar uma retrocedida aí, né? Mesmo na questão da energia limpa. Mas... eu olhando para o outro lado, né, o pessoal que está colocando está dobrando o consumo. Daí o governo vai acordar. Então, é complicado, né? Eu já ouvi várias coisas sobre, mas eu não sei se é verdade ou não, então eu não vou explanar aqui, mas eu deixei de acreditar no poder público, assim, achar que o poder público vai tomar alguma decisão que vai resolver. Eu sou muito mais de, poder público não atrapalha. Deixa o setor privado aqui tentar buscar uma solução, tentar resolver, achar as coisas. Então, se isso acontecer, eu já fico muito mais esperançoso para o futuro, sabe? Do que esperar que político A, B ou C vai resolver alguma coisa ali. Isso o Brasil, né? E a área acadêmica, você nunca pensou, está pensando em fazer curso agora? Quando você foi para o mestrado, era a ideia da aula, alguma coisa? Não, basicamente, quando eu fui para o mestrado, a ideia principal, né, Celso, além de fazer uma capacitação, tentar desenvolver uma pesquisa, né, dentro dessa questão estrutural. Eu tinha um objetivo que era trabalhar com um tema relacionado a silo, né, a cálculo, enfim, seja a parte civil ou mesmo a parte metálica. Acabei que não consegui, enfim, alguém que pudesse dar suporte mesmo lá dentro, né? Que pudesse, enfim, pegar esse tema. Acabei não seguindo em frente. Então, mas a questão acadêmica, assim, para mim, hoje em dia, devido a esses contatos com esses profissionais que fazem curso, né? Que estão fazendo curso, eu vejo mais essa, assim... mais essa oportunidade de forma melhor, entendeu? Do que, de repente, da aula. Apesar do que, não descarto também oferecer, por exemplo, cursos em faculdades, né? Por exemplo, a UDC. Se eu montar um curso de engenharia de vento, eu vou lá me oferecer lá para uma eletiva, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que é válido também, né? Então, eu acho que, de repente, pode ser que exista alguma oportunidade nesse sentido. Mas, a princípio, basicamente, a gente está aí com um prestador de serviço mesmo e tentando se atualizar nesse universo aí, né? Vou te levar para outro lado agora. Por exemplo, o Agro está engajado aí na FE, né? Participante ativo, né? A gente precisa de pessoas ali participando mais ativamente ali, né? Até estendo aí o convite para ti. Certo. A gente, outro dia estava conversando, né, que tem que ser um pouco equilibrado lá. Tem várias pessoas mais da minha geração lá atuando na F, que estão ali há muito tempo.
E tem toda uma galera nova ali, e a gente precisa de ajuda ali na F para quanto mais movimentar, né, Agatha? Com O que você certeza. diz aí disso? Cara, esse ano eu trabalhei bastante na F. Maravilha, hein, Agatha? Fiz bastante coisa lá e a Thaís, a gente conseguiu, conquistamos algumas coisas super importantes. Foi muito bom, assim, engrandecedora a experiência, mas eu percebo, até conversei isso com o Celso, que para a F realmente decolar, a gente conseguir alcançar grandes conquistas, trazer mais profissionais, mais capacitações técnicas, levar para o associado realmente algo que agregue na vida profissional dele, nós precisamos de pessoas que estejam determinadas a entrar lá e falar, o que eu preciso fazer? Você está delegado a determinado assunto. E essa pessoa, ela busque soluções para esse determinado assunto. E não fica esperando que alguém mande ela fazer alguma coisa, entendeu? Essa proatividade é o que eu tive esse ano na F, que a Thaís sempre teve. Acho que a Thaís tem para tudo, né? A Thaís é insana, assim, ela rende demais. E, cara, eu acho que é uma diretoria, um grupo de associados, independente de conselheiros, que seja o que for, precisa ter essa atitude, esse comportamento para as coisas darem certo, né? Claro que aí vão ter casos de profissionais que realmente a demanda profissional já está tão abarrotada que os caras não têm tanto tempo, compartilham com experiência, com soluções. O Celso mesmo já fez reuniões com nós ali na diretoria que foram aulas de como você ser um profissional, entendeu? Então, isso aí é outro ponto, né? Vale muito, Sim. agrega demais, entendeu? Esse é o tipo de coisa que nós buscamos, cara, e com certeza fica o convite. O que acontece? A gente precisa de gente bem na tua área, né? A área a gente fez um simpósio e não se animou de fazer o segundo ainda. Precisa, e isso aí casa com o que você quer. Aonde que a F pode te dar um retorno? A gente tem muita parceria do CREA. O CREA tem 33 regionais e se você tiver um curso bom, eles te mandam esse curso para as plataformas de lá, né? E vai para todo mundo e fica lá nessa plataforma. E daí é mais um lugar, porque ele é direcionado, né? Ele já vai direto nas regionais. Sim. Ali, para quem acessa o site do CREA lá, sabe que tem bons cursos ali. E podemos pegar a verba do CREA para montar curso, né? Tem que ter um mínimo de 20 alunos, tem uma formulação bem burocrática, mas se tiver alguém da diretoria ou ajudando a diretoria de cursos, tem um segmento ali para ser aproveitado, né? Então, fica o convite aí, se você tiver interesse. Não, maravilha, Celso, agradeço, Celso Agato, pelo convite. Até assim, eu falando como associado, né? E tendo essa questão como prestador de serviço, eu acho que seria interessante também a AF, se possível, né, se estiver dentro do escopo da AF, ou um curso ou alguma orientação para empreendedorismo. Né? Sim, eu vejo perfeito. muito assim, tipo, quando vim na pandemia, eu acho que então quem vai se formar agora, né, a gente fica assim, como é que eu vou fazer? Que preço que eu vou cobrar? Entendeu? Exatamente. Então, acho que de repente a AF, eu acho que esse para mim seria assim o principal, né? Porque a gente ainda tem alguma deficiência, né? Aí poderia pensar, não, mas vai lá no Sebrae. Não, tudo bem, a gente pode ir no Sebrae, mas se eu tenho um núcleo, né, uma associação de profissionais, né, de profissionais que compactuam da mesma profissão, e eles podem passar um pouco desse conhecimento de como empreender, o que é empreender, né? Porque hoje em dia, cara, é mídia social, certo? A gente vê o pessoal, realmente quem domina isso, né? Bastante. A gente vê também o pessoal meio perdido, entendeu? Não sabe como vai fazer, o que vai cobrar, tem entendeu? Tem uma coisa da nossa formação acadêmica, né? E a gente recebe essa crítica de que forma o pessoal para trabalhar de empregado. E é diferente fora. Você pega uma educação americana, eles têm aula de contrato, que é o claims, eles focam no como que você vai atender o cliente. Como que você vai cobrar o aditivo, essas coisas a gente passa meio longe disso, né? E faz muita falta para quem se forma e vai ser jogado direto. Sim.
ele é mais preparado aquele que vai para trabalhar de empregado. E realmente falta. E o Sebrae é um negócio muito amplo, né? Seria algo direcionado para os profissionais, né? Como você gerenciar um escritório de engenharia, um escritório de arquitetura, como que tem que ser um follow-up de um cliente, apresentações, como é um pré-briefing, esse tipo de coisa, né? É interessante, cara. Inclusive, outro podcast que eu vim aqui era sobre empreendedorismo. Que nós conversamos sobre, tentamos comentar alguns pontos aqui sobre no mercado da engenharia em si, né? Até questões mais internas de psicologia, inteligência emocional, como você lidar porque você empreender sem saber se mês que vem vai ter alguma coisa ou não é super complicado, ainda mais na nossa cultura, né? Como o Celso comentou, nos Estados Unidos você é ensinado a empreender, a gerar riqueza, né? Aqui a gente quer passar no concurso público e acabou. Então, essa dificuldade. Algo complicado, barreiras a vencer, né? Paradigmas a serem quebrados. Mas, cara, com certeza é algo que está no nosso escopo, sim. Nós queremos... eu, particularmente, gosto muito da área de empreendedorismo, embora eu ainda esteja me desenvolvendo no assunto, né? É uma das coisas que eu estudo, tanto de coisa que tem que desenrolar. Mas eu quero, inclusive, colocar algumas coisas para os profissionais aprenderem a gerenciar melhor o escritório, trabalhar com fluxo de caixa, esse tipo de coisa, para não passar os perrengues que a gente vê, né? Justo. A gente sempre vê... Quem trabalha, principalmente na execução ali, que tem que lidar mais com equipe, esse tipo de coisa, os caras sempre apertado, ali tem que... Recebe de um para pagar o outro que está atrasado e rola aquela bola de neve que fica todo mundo perdido. Apagando incêndio sempre, né? Essa coisa, criar cronograma. Não cuida da legislação, de repente toma uma multaiada ou acontece um acidente, às vezes quebra uma empresa porque não tinha nem noção de como é que funcionava. Exatamente. Tem muita coisa nessa área. Responsabilidade civil, como que funciona, onde que é a responsabilidade dele, onde que ele tem que atuar, né? E aí questões de planejamento estratégico, plano de modelo de negócio, esse tipo de coisa, o cara tem uma empresa lá que já está faturando milhões, talvez, mas porque o cara é muito bom tecnicamente no que ele faz, mas aí ele não consegue organizar isso e isso acaba tendo vários gargalos na empresa, né? E aí pode arriscar quebrar e acontecer outras coisas. Certeza. Né? Tem gente que se mete em licitação pública e não tem nem ideia de onde que não sabe nem como essa aí eu nem pretendo me enfiar. Bom, estamos chegando no final aqui, Douglas. Escolhe uma cerveja aqui do nosso patrocinador, né, gente? Meu Deus do céu. Vou dar uma dica. Cerveja artesanal. Aí. Aquela primeira verdinha lá é a mais forte, cara. Ela é bem... O amargor dela é bem intenso e ela é a mais alcoólica que tem. Então vamos aqui de meio comunzão aqui. A Pilsenzinha é boa. Boa demais. Galo, velho. É isso aí. Vamos levar. Douglas, foi um prazer tê-lo aqui. Esperamos contar com você numa próxima ocasião. Fica estendido o convite aí. A gente tem diretoria lá de eventos e tudo, mas estou precisando até... Eu ajudei bastante a Márcia a fazer aquele simpósio lá 2 anos atrás. A gente tem que começar incentivando nossos parceiros, aí é o caso. E a gente forma um grupo de uma meia dúzia, daí a coisa ocorre. Mas eu preciso desse primeiro grupo, que o pessoal empenhado aí, acho que você tem esse perfil. E aí a gente faz uma reunião, pode ser até virtual, lá na própria AF mesmo, e vai para a linha do empreendedorismo, vai para a parte mais técnica, fazer umas palestras a respeito do evento, da tua área, né? Mas era bom fazer um segundo simpósio, a gente pode bolar aí para o ano que vem, porque a gente tem a Dulce, a Paola, a Thaís envolvida em baile, mas o engenheiro tem que pensar em outras coisas. Então a gente vai para esse lado também. Foi muito legal conversar contigo, a gente vai ter outras ocasiões. Agradeço aí, tá? Valeu, professor, obrigado, assim, um prazer revê-lo, né? Eu já comentei e agradeço bastante aí a oportunidade, né? E a gente está aí aberto aí a outros assuntos, acho que tem assuntos bastante interessantes, né? Esse tema do CFD, por exemplo, é um podcast só, né? Exato. São coisas que dariam para ir comentando e agradeço mesmo a oportunidade. Beleza, obrigado, Celso, pelo convite, obrigado aí, Douglas, pelo ter aceitado aí, o papo foi muito legal mesmo, muita coisa. Valeu. Fica o convite aí, né? Tanto para a F, para como conseguirmos desenrolar o simpósio, mas para futuros podcasts aí, tem bastante coisa para ser discutida. É isso. Maravilha. Boa tarde, gente. Até mais. Um abraço. Valeu, um abraço.